Olá, eu sou o Pedro Miguel Santos. Vais ouvir o segundo episódio de Exército de Precários, uma série fumaça resultado de uma investigação de 2 anos no interior da segurança privada em Portugal. Se ainda não ouviste Boinas, o primeiro episódio desta série, para aqui e vai ouvir. Será mais fácil entender o que hoje vamos contar. Esta peça foi escrita, produzida e editada para ser ouvida com auscultadores ou auriculares. Vai a fumaca.pt para leres a transcrição de todo o episódio. Até já! Excelentíssimos senhores jornalistas, informamos que dia 17 de fevereiro, pelas 10 horas, será realizada uma manifestação. Realizada pelos vigilantes da empresa Segurança Privada PSG, em frente às infraestruturas de Portugal, situadas no Freixo, Avenida Paiva Couceiro, 4300, Porto. O objetivo da manifestação será denunciar à comunicação social todos os atropelos à lei que os vigilantes têm sofrido por esta entidade patronal. 17 de fevereiro calhava a uma segunda-feira. Este e-mail chegou-nos 3 dias antes, a 14 de fevereiro, dia dos namorados, pouco depois das 2 da tarde. A mensagem de um endereço desconhecido, injustiça.segurança.privada@gmail.com, foi enviada para o Fumaça e algumas outras redações. Porque consideramos demasiado grave o que está a acontecer, gostaríamos de contar com a vossa presença. O Ricardo Esteves Ribeiro apanhou o comboio e foi lá ter. Com os melhores cumprimentos, os lesados da PSG. No fim desta mensagem vinha o contacto telefónico de um segurança privado, Paulo Guimarães. É ele que está a ler. Eu nem sequer avisei que ia, portanto, na prática o que aconteceu foi que eu cheguei à estação à praça de táxis, à porta da estação, e liguei para o Paulo. Aqui fala o Ricardo, do Fumaça, vocês mandaram-nos um e-mail e eu cheguei agora ao Porto, vou ir ter. E o que eu ouvi do outro lado foi uma pessoa que tinha acabado de ter a melhor notícia do dia. Fala o próprio Ricardo Esteves Ribeiro, do Fumaça. Ele disse, Ricardo, ainda bem. Provavelmente porque naquela altura acho que não estava lá nenhum jornalista. E eu cheguei à praça de táxis, apanhei um táxi para lá, disse-lhe onde é que era, e quando nós chegámos lá, estávamos a passar na rua, aquilo é ao pé do rio. Ele para e ele diz qualquer coisa do género, não sei bem onde é que é. Eu disse, mas deve ser aqui à frente da IP. E digo, olha, mas estão ali as pessoas. Ele diz, mas era isto? Era para isto que vinha? Eu sim. Então eu acho que o motorista não estava à espera que tivesse tão pouca gente. Há cerca de 30 seguranças privados na Avenida Paiva Couceiro. Estão à frente da sede das Infraestruturas de Portugal, no Porto, a IP. A Infraestruturas de Portugal é responsável pela gestão de 2.500 km de linhas ferroviárias, 500 estações de comboio e 15.000 km de estradas, pontes e túneis em todo o país. Os transportes terrestres em Portugal movem-se nos caminhos da IP. A empresa pública nasceu em 2015 da fusão da Rede Ferroviária Nacional, a REFER, e as Estradas de Portugal, ou EP, mesmo no fim do primeiro mandato de Pedro Passos Coelho. Não era muita gente, e não só não era muita gente, como não faziam barulho nenhum, só estavam à conversa. Era como se fosse do género um grupo de amigos que se lembrou de ir pescar todos juntos e estavam ali à conversa, não é? Podiam estar perfeitamente ali a pescar. Eu liguei novamente ao Paulo, não fazia ideia quem é que era e queria ir lá falar com ele. E vi que ele estava a atender o telemóvel, então fui ter com ele. Fala, tudo bem? Ricardo, dê-me só um minutinho, está bem? Sim, que nós estamos aqui melhores feitos, está bem? Sim, então eu vou estar por aqui, vou falar com algumas pessoas e até já. Paulo Guimarães é magro, tem o cabelo grisalho, está sempre bem penteado e de barba feita. Tem panache. Neste dia, vestido com um casacão azul escuro, coordena as operações. É ele que vai organizando as visitas da comunicação social e de políticos. Há poucos jornalistas. Dos partidos veio à manifestação um deputado do Bloco de Esquerda e 2 representantes do PCP. Os vigilantes seguram cartazes A3, impressos com letras pretas. Paulo Guimarães teve direito a alguns minutos do telejornal da RTP, à hora de almoço. Enquanto fala, os vigilantes amontoam-se ao fundo do plano, tentam disfarçar o riso, vão-se empurrando mutuamente para a primeira fila. Depois,
deu-nos uma entrevista. Algumas das pessoas que eu entrevistei hoje diziam-me que, apesar de haver 40 mil pessoas que são seguranças privadas, ou que pelo menos têm a licença para serem seguranças privadas em Portugal, estavam aqui apenas 20, 30 pessoas durante esta manifestação, o que mostrava falta de solidariedade. Concorda com isso? Não concordamos. Nós não estamos com 20 ou 30, nós estamos aqui com 70 homens, mas deixe-me que lhe diga, não há nenhum posto de trabalho que não esteja a ser assegurado. Está tudo assegurado. Isto não é uma greve. Isto é uma manifestação de trabalhadores para os trabalhadores. A manifestação, como sabe, só vieram trabalhadores que estão de folga. Todos os nossos postos de infraestruturas de Portugal estão a ser cumpridos, mas não descartamos, como lhe disse há bocadinho, uma greve, um pré-aviso de greve, se este braço de ferro se mantiver. E aí, com certeza que não serão 60 nem 70, com certeza que serão muitos mais a aderir a esta greve, porque os trabalhadores da segurança privada estão fartos de serem marginalizados por estas empresas. Na verdade, não estão ali 70 homens. Ele tem ali um campo de destruição de realidade que para ele não estão ali 30 pessoas, para ele estão o dobro ou o triplo das pessoas que lá estão. E eu acho que ele, quando me estava a dizer isso, ele acreditava mesmo que estavam lá mais pessoas. Provavelmente hoje, se fosse ver as imagens ou fotografias ou coisas do género, ia perceber que não estavam. Outra nota factual: apesar da ameaça, sozinho, Paulo Guimarães não pode convocar uma greve. E ele sabe disso. Não é delegado, nem dirigente sindical. Naquele dia, em fevereiro de 2020, ainda nem era sindicalizado. O e-mail que nos enviou, o evento Facebook que andou a partilhar, nada tem uma estrutura formal. Os vigilantes de Paulo Guimarães falam por um grupo do WhatsApp para confirmar as presenças. Não vieram autocarros com protestantes de todo o país. Não há operários de outros setores destacados pela CGTP intersindical. Estão aqui os seguranças do Norte que por acaso estavam de folga a esta hora. E Paulo Guimarães fala por eles, porque sabe falar. Tem o discurso estudado, sabe no que quer tocar e que temas evitar, sabe resumir o porquê de estarem ali, sabe como apontar o dedo aos patrões. Querem fugir, refugiar-se em leis muito próprias deles. É a Lei Geral do Trabalho. E eles, pura e simplesmente, negam-se a cumprir a Lei Geral do Trabalho. É incrível. Em dezembro de 2019, 2 meses antes desta manifestação, a Strong Charon, uma das maiores empresas de segurança privada do país, perdeu o concurso público para vigiar as estações de comboio portuguesas. É um dos contratos mais valiosos entre o setor e o Estado. Desde 2016, que trazia à Strong Charon 5.750.000 euros por ano. Em 2019, o contrato foi dividido em 2 blocos, Norte e Sul. Para as estações de comboios entre Valença e Lisboa, da fronteira norte com Espanha, à capital portuguesa, a Infraestruturas de Portugal atribuiu o contrato público à PSG, uma empresa mais pequena, mas em ascensão no mercado. Quando soube do resultado do concurso, em dezembro desse ano, a Strong Charon informou os vigilantes que tinha nas estações de comboio de que eles iam com o contrato. A partir de 1 de janeiro de 2020, eram funcionários da PSG, com os mesmos postos, as mesmas funções e os mesmos salários. Já a PSG disse que não estava obrigada a aceitar os trabalhadores de outra empresa. Não tinha de os contratar. Como é que se chama e porquê é que está aqui? Eu chamo José Gomes, estou aqui por causa de uma transmissão de posto da ANAIP. No meu caso, a PSG nem nos contactou. Nós recebemos apenas uma carta da Strong Charon a dizer que no dia 1 de janeiro passávamos automaticamente para a PSG e que a PSG garantia tudo. A Strong Charon, que perdeu o concurso, diz que trabalham para a PSG. A PSG, que ganhou o contrato, diz que são funcionários da Strong. E sem entendimento, nenhuma empresa se responsabiliza pelos trabalhadores. São funcionários das duas e de nenhuma. Ninguém lhes paga salário. Como é que se chama e porquê é que está aqui? Bem, eu chamo João Carvalho. Quer dizer, eu não tenho dinheiro, eu já estou com problemas económicos. Agora a minha ex-esposa, porque eu tenho 2 filhos, tenho um filho com 14 anos, já me meteu na justiça, porque
porque eu estou com atrasos. Estou entre a espada e a parede, não sei o que é de fazer. Estou à espera agora de receber a carta a vir a tribunal dos menores. E vou dizer, olha, meus amigos, você vai ter que pedir dinheiro às infraestruturas, porque eu não sei como é que vou pagar as minhas contas. Mesmo recusando contratar todos os funcionários da Strong Charon, a PSG continua a precisar de recrutar. Nenhuma empresa tem 200 seguranças privados nos quadros à espera de um lugar. Portanto, por conveniência, a PSG vai posto a posto e contrata os vigilantes que vão ficar sem emprego. Dá-lhes contratos novos, sem antiguidade, com um período experimental. Como é que se chama e porquê é que está aqui? O meu nome é Jorge Reis, estou aqui porque na empresa onde estava anteriormente, a Strong Charon, em que estive desde 2004, por isso simplesmente me despachou porque perdeu o cliente Infraestruturas Portugal. Passei para a PSG, agora estou na PSG, mas por isso simplesmente não me deu a antiguidade que eu tinha, desde 2004. No setor da segurança privada existe um diferendo. Quando um contrato muda de mãos, o que é que acontece aos vigilantes? Quando esse contrato é público, que poder tem o Estado sobre o destino daquelas pessoas? E quando não se sabe o que é que a lei quer dizer? Quando o contrato não previa esta discórdia? Enquanto as dúvidas se resolvem em tribunal, o que é que acontece aos trabalhadores? Às pessoas que ficam sem salário, sem subsídio de desemprego, sem perspectivas de carreira, sempre que um contrato público é entregue a outra empresa. Este é o segundo episódio da série Exército de Precários. Purgatório. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça. Eu sou o Nuno Vieira. Conhecemos Paulo Guimarães na manifestação de fevereiro. Depois disso, tivemos 3 entrevistas com ele, durante mais de 7 horas, na sua casa em Vila Nova de Gaia. Sempre que fomos lá ter, Paulo Guimarães desceu para nos receber na rua. Nunca estava mal disposto, insistia em pagar-nos um café para abrir a conversa. Então, Paulo, tudo bem? Como está? Querem tomar um cafezinho antes de falarmos? Sim, Vocês já almoçaram? Já. Uma francinha. Foi? Meia francinha cada um, na O verdade. Santiago? Maravilha, vocês É o melhor? É bonzinho. Foi-nos recomendado aqui, amigo. Aqui também temos... O café serve para montar a entrevista. O segurança de Campanhã aproveita esses minutos para ir lançando temas, sugerir questões a abordar, garantir que a conversa lhe vai dar espaço para falar de tudo o que tem para nos dizer. Só depois subimos para o apartamento, com garagem e varanda, uma gata de ambulante e um peixe num pequeno aquário na sala. Paulo Guimarães tem 48 anos. É casado, tem filhas. No fim das conversas, oferece-se sempre para nos dar boleia até à estação de comboios do outro lado do rio. E continua a falar. Faz perguntas sobre jornalismo, sobre o trabalho do Fumaça. Interessa-se. Quando temos tempo, convida-nos para um almoço. Nunca chegámos a aceitar. Olha, eu gostava de começar a contar a minha história, se quiseres ouvi-la, sobre a nossa manifestação, e tudo começou aqui. Em dezembro, por volta do dia 15, 16, comecei a acompanhar a situação do concurso público no site do governo. Tu já sabias antes que o contrato expirava? Não. Curiosamente, ninguém sabia, não se ninguém falava sabia. disso. Nada. O contrato mudar de mãos significava um abanão na vida de Paulo Guimarães. Uma nova incerteza. Estamos a falar com ele, porque ao ver-se com essa dúvida, quando os trabalhadores se sentiram abandonados por patrões e por sindicatos, Paulo Guimarães atravessou-se, pôs-se na linha da frente. E para o fazer, aproveitou os conhecimentos de 3 décadas na segurança privada, tempo em que correu muitas empresas, muitos postos, entre clientes públicos e privados. Estou na segurança privada, vai fazer cerca de 27 anos e já passei por várias empresas
e estou neste momento a trabalhar nas infraestruturas de Portugal na Património e faço parte daquela equipa já vai fazer 14 anos. Eu cresci numa terra que se chama Rio Tinto, no Forno. Eu tive 2 anos na Marinha e quando saí quis enverdar por uma farda. Tão simples quanto isto, era uma farda, porque eu gosto de fardas e gostava das fardas e pensava que a segurança privada teria outro valor no nosso país. E tive em jovem, desde eu optei por sair da escola e penalizo-me até hoje por isso. Depois voltei a estudar mais tarde. Queria dinheiro, queria brincar, queria andar aí com os meus amigos e queria comprar uma moto, Ricardo. Eu queria comprar uma moto. E então com 16 anos eu virei-me para o meu pai e quero deixar de estudar. E então o meu pai disse, tu faz o que tu quiseres, não acho bem, mas pronto, tu é que sabes. E cheguei ao 7º ano e parei de estudar. E o meu pai arranjou-me logo trabalho, logo. E então o meu falecido irmão, Manuel Guimarães, que trabalhava na Central Papeleira de Alenquer, em Alenquer, era diretor dessa empresa e arranjou-me imediatamente trabalho para um armazém pesadíssimo. E aquilo era pesadíssimo, mas estive lá 3 anos ainda, depois é que fui para a tropa. E na altura eu queria uma Yamaha RZ, não é? E uma Yamaha RZ custava 316 contos. E comecei a trabalhar a ganhar 24 contos. E o meu pai, uma vez que estávamos a jantar, e disse-me: rapaz, vai lá embaixo da garagem e vai ver o que é que lá tens para ti. E abri a garagem e estava lá a minha moto. O meu pai comprou uma moto, mas obrigou-me a pagar mensalmente a moto. Ele disse-me: todos os meses vais ter que me dar 10 contos. Eu ganhava 24 e tinha que lhe dar 10 contos para pagar a moto. Mas sabem que eu cheguei ao fim, ele tinha o dinheirinho guardado para mim. O pai deu-lhe a moto e o dinheiro. E depois da vida militar, Paulo Guimarães tornou-se segurança. Trabalhou para a 4S, para a SOV e para o Grupo 8. É aí que vai ter a estação de comboios de Campanhã, no Porto, em 2008. Em 2016, quando a Strong Charon assumiu a vigilância das estações ferroviárias de todo o país, ficou no mesmo posto, mas mudou de empresa. É um funcionário privado destacado há mais de uma década para guardar um edifício público. Como ele, há milhares. Só as estações de comboio precisam de algo como 500 seguranças privados espalhados pelo país a garantir a vigilância 24 horas por dia. Sobre este processo, o recurso a empresas privadas para desempenhar serviços em instituições públicas, vamos falar no próximo episódio. Por agora, voltemos a dezembro de 2019. A Strong Charon perde o contrato de vigilância das estações do Norte para a PSG. Os seguranças descobrem em cima da hora. E aqui é que está uma dificuldade. Porque se nós soubéssemos, não é? Nós às tantas tínhamos prevenido de outra maneira, não é? Mas como o vigilante é sempre o último a saber, o trabalhador é sempre o último a saber, é tudo feito no escuro. E em conversa com um colega meu ao nosso lado, também nós sabíamos mais ou menos que poderia haver concurso ou não. Eu estava a contar que o concurso seria para junho deste ano e acabou por ser em dezembro. E fortuitamente acabei por ir ao site e vi lá IP Património e Infraestrutura. E fiquei logo, e o que é isto? Fiquei logo a olhar assustadíssimo, não é? E olha, pronto, já vem aí a conversa. No dia, curiosamente, passado 2 ou 3 dias, isto por volta do dia 14, 15, eu tenho aqui e-mails que posso confirmar isso depois. As infraestruturas de Portugal, através da Central de Segurança, manda para todos os trabalhadores um e-mail que dizia tão simples quanto isto: a partir de amanhã estão autorizadas as FIAs da PSG a entrar nas instalações, conhecer as instalações e falar connosco. O site em que Paulo Guimarães viu o resultado do concurso é o Base, um portal criado durante o primeiro governo de José Sócrates. As entidades públicas são obrigadas a divulgar aqui quase todos os contratos que assinam e as despesas externas em que incorrem. Qualquer pessoa pode consultar os contratos. O que dizia, em dezembro de 2019, era que a PSG tinha ficado com a segurança privada de todas as estações de comboios de Valença a Lisboa.
De Lisboa a Faro, o contrato foi para a COPS e para a Delta Force, 2 pequenas empresas de segurança privada. A segurança das estações mudava de mãos a 1 de janeiro de 2020. Meteu-me medo e nesta sequência, portanto, dia 17 de dezembro, recebemos a carta que a partir do dia 1 de janeiro seríamos funcionários da PSG, como se nós fôssemos descartáveis, como se nós fôssemos uma peça de xadrez. É tão simples quanto isto. Dia 17 de dezembro, eu começo, nós temos um grupo no Facebook muito restrito dos trabalhadores das infraestruturas de Portugal. Até era só mais a norte, agora já temos mais pessoal do sul, até para os podermos acompanhar e ajudar. Essa página existe para isso mesmo, para irmos terem dúvidas e para irmos falando o que é que está bem e o que é que está mal. E eu começo a destilar para lá informação e que era para a malta se aperceber, porque ninguém se tinha percebido nada. Quando a Strong Charon perdeu o concurso público e enviou uma carta a avisar os seguranças de que passavam para a PSG, invocou uma figura legal, a transmissão de estabelecimento. É um sistema previsto nos artigos 285, 286 e 287 do Código de Trabalho. A transmissão de estabelecimento existe, em teoria, para proteger postos de trabalho quando uma empresa ou exploração muda de dono. Diz que quando se assume um investimento, tem que se manter empregados os funcionários antigos. Os novos patrões ficam responsáveis pelos contratos de todos os trabalhadores, dão-lhes as mesmas funções, os mesmos direitos, só muda o nome no topo do recibo de vencimento. E não podem despedir ninguém, pelo menos sem justa causa. Eis um exemplo prático. Se eu compro um café e trabalham lá 4 pessoas, toda a gente a ganhar 1.000 euros por mês, eu tenho de as manter empregadas, a ganhar o mesmo e com as mesmas funções e direitos. Não posso mandar trabalhadores embora sem uma razão válida. Em dezembro, quando ganhou o concurso para fazer a segurança das estações ferroviárias, a PSG disse que conseguia fazer o norte do país com 210 seguranças. São menos 30 do que a Strong Charon empregava para o mesmo serviço. Se houvesse uma transmissão de estabelecimento, como a Strong Charon disse aos funcionários que ia acontecer, a PSG tinha que empregar esses 30 vigilantes de que diz não precisar e só depois despedi-los e pagar uma compensação por cada ano de antiguidade que o funcionário tinha acumulado com a Strong Charon. Portanto, a PSG recusa a transmissão de estabelecimento, diz que não se aplica e vai, posto a posto, contratar um os seguranças de que precisa, deixando de fora aqueles que diz estarem a mais. Os que emprega recebem contratos novos, perdem a antiguidade e têm um período experimental em que podem ser despedidos sem justificação. É como se acabassem de entrar no setor. Nós recebemos lá então dois senhores da PSG. Aí, Paulo, cuidado, porque a vossa empresa não vos vai dar carta nenhuma. Isto vocês vão ter que nós vamos dar tudo, mas olha que a vossa empresa não vos vai dar carta nenhuma. Portanto, logo numa de intimidação, como quem diz, vais chegar ao final do ano, não vais ter carta nenhuma de transmissão, vais ser obrigado, se quiseres trabalhar, a passar a zeros, ou então vais para a Strong Charon. Passar a zeros significa perder os direitos conquistados pelos trabalhadores por cada ano que passam numa empresa. O exemplo mais claro do que está em causa são os despedimentos por justa causa. Quando se é despedido, recebe-se uma indemnização proporcional à antiguidade. O valor exato depende da legislação em vigor quando se assinou o contrato de trabalho, mas, em regra, quanto mais tempo se passa numa empresa, mais se recebe caso se seja despedido. Quando se assina um contrato com uma nova empresa, como a PSG quer que os seguranças privados façam, esta contabilização volta a zeros. O tempo começa a contar do início, a indemnização possível diminui. Também se perdem direitos previstos em contratos antigos, como receber mais pelas horas noturnas, por exemplo. Paulo Guimarães começa aqui a desenhar a estratégia. Fileiras cerradas dos seguranças contra a empresa. Não há trabalho sem condições laborais. E a linha que nós íamos seguir era: ninguém assina nada.
Ninguém passa a zeros, ninguém faz nada disso. Era tudo legal, ou então ninguém passava. Tínhamos que ir todos para o tribunal. Mas, ó Ricardo, quando nós falamos em tribunal, a um trabalhador que já tem medo porque está para cá, vai, quer dizer, aquilo, Natal, é tudo junto, é tudo uma panóplia de situações ali. Aquilo criou pânico. E eu olhei para os trabalhadores, aqueles 20 trabalhadores, ou 20 ou 25 trabalhadores, e eu imediatamente percebi que criou um desconforto. Houve 2 ou 3 que fugiram logo de lá e foram logo tentar resolver a situação à PSG logo. Tanto assim é que alguns desses que fugiram foram para a PSG e imediatamente assinaram um contrato precário onde continha os 30, 90, 60, os 60 e os 90 dias de despesa. Incrível isto. E estou-te a falar, Ricardo, de homens com 25 e 30 anos de casa. Ou seja, eles não se importavam de ficar a zeros. Queriam era receber o seu salário mensalmente. Portanto, isto é terrível isto. Mas tu percebes isso ou não? Percebo, porque é o tal... E percebo que as dificuldades são grandes, percebo que pá, lá está, cada um tem a sua vida, não é? E eu, graças a Deus, tenho a minha vida estabilizada. Trabalho muito também, mas também não me meto em grandes aventuras. Fui sempre um homem com olha aquela situação da moto que eu já te contei, que o meu pai me responsabilizou com 16 anos, provavelmente hoje em dia sirva de exemplo para mim ainda hoje. No Natal de 2019, a uma semana de a PSG assumir a vigilância das estações de comboio, Paulo Guimarães ainda não tinha aceitado assinar o contrato. A partir de Campanhã, é influente entre os vigilantes, conhece toda a gente, lê a legislação, ouve os debates no Parlamento, sabe quem são os decisores políticos. É para aí que se vira à procura de poder negocial. Envia um e-mail à Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, ao Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e ao Partido Comunista Português, porque, disse-nos, é um partido que ajuda os trabalhadores. Sabe quantas respostas tive? Eu digo 0. Então Paulo Guimarães muda de tática. Estava desesperado a passear pelo Facebook. Lembra-se de enviar mensagem a Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, por Messenger. Para meu espanto, passado um dia ou 2, a senhora respondeu-me. E aquilo foi uma lufada de ar fresco ali, para mim. Enchi o peito. Porque, epá, pelo menos tenho uma resposta. Catarina Martins perguntou, através do Facebook, o que é que os trabalhadores planeavam fazer. Paulo Guimarães ia levar um grupo de vigilantes à delegação da PSG no Porto, dentro de poucos dias, e queria apoio. Pedia que fosse um representante do partido com eles. Mas as datas não funcionaram, os partidos andavam a negociar o orçamento do Estado, atrasado pelas eleições legislativas de 2019, o Bloco de Esquerda acabou por não se juntar. Os seguranças de Paulo Guimarães foram na mesma ter com a empresa. E vamos fazer barulho. Com 20 trabalhadores entramos por lá dentro do escritório e as pessoas todas desesperadas. Colegas meus aos gritos, aos berros. E vem um senhor de lá dentro e diz, opá, vocês tenham paciência, mas a PSG é assim que vai fazer, a PSG não vai dar antiguidade a ninguém. Nós estamos de boa fé, vocês acreditem em nós, aquela conversa toda a gente aos berros, e eu chego-me à beira do senhor e digo-lhe, o contrato que vocês estão a apresentar tem uma cláusula que é dos 90 dias de experiência. Se o senhor está de boa fé, se a empresa está de boa fé, retirem essa cláusula do contrato. E ele imediatamente disse, pá, mas isso é possível, deixem-me só fazer uma chamada. A PSG cedeu a Paulo Guimarães sem a intermediação de sindicatos nem de partidos. Quem já tinha contrato teve direito a uma adenda, uma nova cláusula que eliminava o período experimental. Os outros receberam acordos já sem esse artigo. Paulo Guimarães também aceitou assinar aí o seu contrato com a PSG. E a 1 de janeiro de 2020 entra ao serviço sem período experimental, mas continua a não ter antiguidade.
Portanto, voltou a puxar pela rede de contactos, feita em quase 30 anos de vigilância. E desta vez, quer puxar também pelos partidos, quer artigos no jornal, quer negociar em público. Volta à estratégia que funcionou da última vez. No Facebook deixa um comentário ou uma publicação de José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda eleito pelo Círculo do Porto. E, novamente, tem resposta. Marca uma reunião em Lisboa, na Assembleia da República, reúne documentos e leva provas do limbo legal em que está preso, da discórdia sobre a transmissão do estabelecimento. E eu entrego então aquilo muita informação ao deputado e ele começa a ler e a dada altura diz, eu não vou dizer aquilo que ele disse, mas disse: o que é esta porcaria? O que é isto? É aqui que muda de paradigma toda a nossa luta. E ele no fim da reunião diz: Paulo, eu estou muito a arrepiar, Ricardo, queres marcar uma manifestação? E eu digo: José Soeiro, opá, uma manifestação com o pessoal assim cheio de medo. Já estávamos a trabalhar há um mês e meio, com farda, com tudo, cheinhos de medo. E eu digo, arrisco e digo: opá, José Soeiro, pela nossa antiguidade vamos ter que ir à luta. Paulo Guimarães nunca tinha organizado uma manifestação. Usou a máquina do Bloco de Esquerda. O partido imprimiu os cartazes, foi um funcionário do Bloco a avisar a Câmara Municipal de que havia uma concentração e assim se montou o protesto de 17 de fevereiro. Desta vez não vai à sede da PSG. Vai para a frente do edifício das Infraestruturas de Portugal, no Porto. O cliente transfere o problema de uma empresa privada para uma entidade pública. Quer forçar o Estado a pressionar a PSG. Mas então vocês organizaram uma manifestação em quantos dias? 4 dias, 4, 5 dias, assim muito de repente. E eu cheio de medo, Ricardo, devo-te confessar, porque eu era assim, opá, Deus queira que os trabalhadores, eu sempre a falar com os trabalhadores, opá, apareçam. Aparecem 4 trabalhadores, opá, a minha mãe está mal, o meu filho tem que ir para o hospital, e eu começo a ver isto a desmoronar, mas começo a fazer contas durante a noite e digo assim: epá, eu com 20 ou 30 gajos já tenho de certeza. Mas isto acabou por ser uma jogada de póquer. E eu não sou um grande jogador de póquer, diga-se de passagem, mas eu fiz um bluff do caraças, Ricardo. 20 ou 30 gajos numa imensidão de 300. Eu sei que foi aqui no Porto e não foi nenhuma greve, foi uma manifestação. Para o Ricardo perceber, foi a maior manifestação, isto é outro orgulho que eu tenho, a maior manifestação alguma vez feita de vigilância privada. Manifestação, isto não é uma greve. Foi a maior manifestação que se fez no Porto. 30 homens, não é? E eu estou lá em baixo. Mas ainda assim, tu achavas que iam 30? Achavas que iam 20? Eu estava a contar 50? com 20, 25, 30, à volta disso. Mas no dia da manifestação, começo-me a perceber 1, 2, 3, 4, 5. Eu a contar cabeça por cabeça, 4, 5, 6, 7. A RTP a ligar-me, as rádios a ligar-me. E eu assim: olha, queres ver? Vamos estar aqui 5 gatos ou 6. Que impacto? Eles até fogem. Porque não tem impacto nenhum, não é? Epá, para a minha surpresa, bem o meu grande amigo, o Ivan Machado, traz o pessoal todo de espinho, o Santos vem de Guinfões, o Carvalho vem de Leixões. Começamos a perceber que estamos 20, 30 homens. É, diga-se, impossível verificarmos se foi mesmo a maior manifestação. Mas foi aqui que começámos, em frente à Infraestruturas de Portugal, num dia nublado, com cartazes em papel A3 a exigir a transmissão de estabelecimento. E é aqui que Paulo Guimarães, rodeado por dezenas de seguranças privados, fala com o diretor da PSG para o norte do país, Luís Gonzaga. Eu, a meio da manifestação, recebo uma chamada do Sr. Luís Gonzaga. Paulo, a PSG vai resolver a situação. A tentar, digamos, e ele é boa pessoa, eu não vou dizer que foi a tentar condicionar-me, mas se tentou, não ia conseguir, porque eu ia até ao fim, ele tinha que ir até ao fim. Mas ele tentou de alguma forma, mas ele é super simpático e com um sorriso. A PSG já vai dar tudo, tenham lá calma. Pela segunda vez, a PSG cedeu a Paulo Guimarães.
Antes tinham eliminado o período experimental, com uma concentração na sede da empresa. Agora recuperam a antiguidade perdida, com uma manifestação à frente do cliente. Os vigilantes das estações de comboio de Valença a Lisboa receberam adendas aos contratos assinados em fevereiro de 2020. Tiveram a antiguidade reconhecida. Foi um segurança privado a receber o telefonema. Não havia sindicalistas lá para atender. Mas não foi por falta de convite. O sindicato mais representativo da segurança privada é o Estado, Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas. Pelas contas do sindicato, tem cerca de 6.000 vigilantes a pagar cotas. Não é o único sindicato em que se pode inscrever um segurança privado, mas é, de longe, o maior. Perguntámos ao Vice-Coordenador Nacional do Estado, com o pelouro da segurança privada, Rui Tomé, por que é que não tinham ido à manifestação de Paulo Guimarães. Que eu saiba, as manifestações, para haver uma manifestação, ela tem que ser convocada. Foi convocada a manifestação por quem? Por trabalhadores. Qualquer pessoa pode convocar uma manifestação. Os trabalhadores não têm legitimamente para marcar uma qualquer pessoa pode marcar uma manifestação. É um direito cívico. Uma coisa é portanto, um conjunto de trabalhadores, cidadãos, estarem num determinado local a falarem. Outra coisa é uma manifestação. Houve uma manifestação marcada onde estiveram presentes deputados. Não há marcada. A questão aqui não é se a manifestação era legal ou não. A questão aqui é porque é que o Estado... Não, se é legal ou não. Se não é legal... A questão aqui é... Se não é legal, o Estado não pode dar apoio a uma iniciativa que se ela não tiver... Mas não era legal. Está a dizer que foi ilegal a manif? Você está a dizer que os trabalhadores convocaram uma manifestação. Como qualquer cidadão pode, em Portugal. Não. Pela lei. Não convocaram. Os trabalhadores, portanto, decidiram reunir-se num determinado local. Não convocaram. O que Rui Tomé está a fazer é, como sindicalista, atacar a legitimidade de um protesto de trabalhadores. E o que o dirigente do Estado está a sugerir não tem qualquer fundamento legal. O direito à reunião e à manifestação está consagrado explicitamente na Constituição da República Portuguesa. Artigo 45.1. Os cidadãos têm o direito de se reunir pacificamente e sem armas, mesmo em lugares abertos ao público, sem necessidade de qualquer autorização. Ponto 2. A todos os cidadãos é reconhecido o direito de manifestação. Por definição, juridicamente, um protesto de pessoas na rua é uma manifestação. A distinção que Rui Tomé está a fazer não existe. Qualquer pessoa pode convocar uma manifestação de forma legal, sem ter de estar autorizado por seja quem for. Só tem de avisar a Câmara Municipal de que vai haver uma concentração de pessoas se for ocupar a via pública. Rui Tomé foi mais longe. Nos minutos seguintes, disse nunca ter sido informado da manifestação. Mas foi. A pergunta é porque é que o Estado não foi? Porque estamos às voltas... Porque o Estado entende que o Estado tem toda a legitimidade para marcar as concentrações e manifestações que entender no momento oportuno. O Estado, naquele momento, não fez nenhuma concentração, nem nenhuma manifestação. Portanto, o Estado, que é que não se juntou, o Estado nem sequer foi informado que havia uma das pessoas que liderou essa manifestação disse-nos que falou com o Estado. Mas as pessoas são livres de dizer aquilo que entenderem. Então é mentira. Eu não sei se é mentira. É mentira que o Paulo Guimarães, que é vigilante da PSG, falou com o Estado. Se o Estado... Vocês estão a colocar aqui uma situação... Uma pergunta muito simples. Não é. O Estado não teve na manifestação? Eu disse há pouco... Está-me a dizer que não foi informado e nós tivemos uma informação contrária. Eu estou a perguntar se ele mentiu. Eu estou-lhe a dizer que o Estado vai às manifestações e convoca as manifestações ou concentrações dentro daquilo que são os seus princípios e os seus objetivos. Naquele momento, os trabalhadores entenderam livremente de se manifestarem e fizeram com o seu direito. O Estado não teve presente. O Estado foi informado que aquilo ia ocorrer ou não?
O Estado... Mas você está a falar do Estado de quem? Na instituição Estado? Vamos entrar... Estamos a separar agulhas. Não estamos. Ouça lá, dirigentes do Estado, delegados sindicais do Estado, o Estado foi informado que aquilo ia acontecer. O Estado não esteve presente. O Estado não esteve presente porque o Estado entendeu que não sendo uma iniciativa do Estado ter convocado uma concentração, uma manifestação, o Estado entendeu que não deveria estar presente. Para terem esse entendimento é porque foram informados que ia acontecer, ao contrário da que nos disseram. Mas é evidente que é público. Pronto, então foram informados. Mas foi público. A PSG mudou os contratos, mas só a título excepcional. O aditamento assinado por Paulo Guimarães a 24 de fevereiro devolve-lhe a antiguidade. Para todos os efeitos, é como se trabalhasse para a PSG desde 2008, data em que entrou para o posto atual de Campanhã. Mas o documento de 2 páginas deixa uma ressalva. A linha D. O presente aditamento não consubstancia uma aceitação da operabilidade do artigo 285 do Código do Trabalho ao caso em apreço. Ou seja, cedemos nestes contratos em específico, mas não se volta a repetir. A transmissão de estabelecimento não se aplica, isto foi boa vontade, ou, na linguagem da adenda, a execução da livre autonomia contratual da empresa e dos seguranças. Quem estava a trabalhar recuperou direitos. Mas estas centenas de vigilantes continuam a ser funcionários de uma empresa que recusa formalmente a transmissão de estabelecimento. Outros nunca receberam um contrato. E o problema não acaba na estação de Campanhã. Centenas de pessoas estão abrangidas pela transmissão falhada entre a Strong Charon e a PSG de Lisboa a Valença. António Santos, até janeiro de 2020, vigilante da estação de comboios da Gare do Oriente, em Lisboa, com a Strong Charon. Ninguém me abordou, só recebi a carta em casa. Ficar um bocado revoltado é porque como é que vou pagar a pensão? Como é que vou pagar a casa, a prestação? Este mês já foi um bocado mais complicado, o próximo mês ainda vai ser mais, porque eu estou sem dinheiro já. Já aguentei já 3 meses, já 2 meses, já não foi mal. E este mês já não posso pagar a pensão do meu filho. E diga-me uma coisa, está a receber subsídio de desemprego? Não, nós estamos à espera. Esta é uma das consequências de ficar num limbo profissional. Nem se consegue as declarações para pedir o subsídio de desemprego à Segurança Social. Ninguém despediu António Santos. Mas em março de 2020, quando o entrevistámos, também já ninguém lhe pagava salário. A sua indignação é contida. É uma pessoa reservada, fala pouco, num tom baixo. O que mais o preocupa, o que vai repetindo ao longo da entrevista, é conseguir a custódia do filho. Divorciou-se ao fim de 10 anos de casamento. Na Strong Charon tentava negociar o horário flexível para ter a guarda partilhada. Depois de a PSG ficar com a vigilância das estações de comboio, deixou de receber um ordenado e começou a falhar os pagamentos da pensão de alimentos. Tem perspectivas de emprego, entretanto? Nós temos sempre propostas de trabalho. Temos os conhecimentos, previsores de outras empresas. No meu caso, eu tenho sempre conhecimentos de outras empresas que estão solidários para connosco. Só que às vezes nós também não podemos não podemos inscrever noutras empresas a full-time, a não ser part-times. Porquê? Não podem inscrever-se a full-time porquê? É porque nós estamos no processo de transmissão. Ou seja, como já temos o nosso contrato de trabalho, como são os efetivos, temos a antiguidade, automaticamente, como é guerras de empresas, nós não podemos ir naquelas 2 empresas, automaticamente. Temos de dar prioridade que eles resolvem entre empresas e tribunais. Porque uma das garantias que nós temos é o dinheiro destes ordenados que não tivemos, esse dinheiro vai vir. Isso é uma garantia. Só que nós, não comemos agora, alguns calhar não comem agora para comer tudo de uma vez, para se alimentarem tudo de uma vez, porque esse dinheiro vai vir. Esse dinheiro é garantido. A voz que interrompeu António Santos é a de Ricardo Ferreira. Trabalhavam juntos na Gare do Oriente para a Strong Charon e vieram falar connosco ao mesmo tempo em março de 2020. E apesar de estarem os dois na mesma estação, na mesma equipa e na mesma empresa, tiveram processos diferentes.
A PSG nunca ofereceu um contrato a António Santos. Já Ricardo Ferreira teve um contrato à frente em dezembro de 2019, com período experimental, sem antiguidade, e recusou. Mas Ricardo, vocês no dia 1 do contrato, ou seja, no dia em que a PSG tomou conta do contrato na Gar do Oriente, vocês tentaram entrar ao trabalho? Sim, fizemos o procedimento de 3 dias que tem que ser feito consoante a escala, com testemunhas e chamar a PSP. Que procedimento é esse? É procedimento de uns levam farda, outros não levam, mas levam na mala para se apresentar ao serviço. É óbvio que vai lá estar outra empresa que não a que nós temos contrato, que é a Strong Charon, e é óbvio que vão-nos recusar. Pronto. Só que temos que ter as testemunhas, seja, se for todos melhor, mas nessas situações às vezes basta 2 ou 3, e chamar a polícia, neste caso ali é a Polícia de Segurança Pública, para fazer os devidos autos, para depois se juntar ao processo. Para quê? Para que a empresa não alegue o abandono por parte do trabalhador. Quando se apresentam ao trabalho, sem contrato e sem farda, os vigilantes sabem que não podem entrar. Estão a juntar provas para um caso judicial. É nos tribunais que vão procurar respostas quando ninguém os aceita como empregados e ninguém os despede formalmente. É um longo caminho. Pelas contas de Ricardo Ferreira, 1 mês para poderem abrir o processo, 1 mês para pedir apoio jurídico, umas semanas para preparar o advogado, outro mês para a empresa responder. E só aí é que começa a batalha nos tribunais. A justiça é lenta e sujeita às externalidades. Em 2020, os processos sobre a transmissão de estabelecimento foram interrompidos pela pandemia de Covid-19. Ainda não há decisões. Ainda há quem espere para ser ouvido pela primeira vez por um juiz. A decisão pode demorar anos, mesmo sem crises de saúde globais. Ricardo Ferreira mora com a mãe. Tem menos despesas, apesar de também pagar a pensão de alimentos do seu único filho. Portanto, diz que pode esperar mais do que António Santos. Nem toda a gente tem esse luxo. Na estação ferroviária da Gar do Oriente, encontramos 3 vigilantes diferentes que passavam ao mesmo tempo por lutas judiciais sobre a custódia de filhos e sobre a transmissão de estabelecimento. O outro é Rodrigo Santos, que começou a trabalhar na segurança privada quando ainda vivia no Brasil. Veio para Portugal há 20 anos. Ainda sou daquela época que a residência era carimbada no passaporte. Tal, era carimbada ali. Depois que inventaram esse cartão o título de residência, o CEF inventou esse cartão. Em Portugal, Rodrigo Santos só foi segurança na Strong Charon. Passou 16 anos na empresa. Em janeiro, recusou a oferta de emprego da PSG. Não lhe reconheciam a antiguidade. E agora eu estou no limbo. Estou no limbo como todos os colegas. Não tenho ordenado, não tenho subsídio de alimentação. Tenho três pensões alimentícias para pagar. Eu quero saber quem é que vai arcar com todos esses danos morais que essas, tanto o Strong Charon como a PSG estão a me causar. Tenho dinheiro para sobreviver até quando sem trabalhar? Não sei, para ir mais uns 2 ou 3 meses. Depois disso eu não sei. Eu estou à espera com essa situação fique resolvida para me dar entrada no meu seguro-desemprego. Né? Se pudesse escolher, preferia trabalhar para Strong Charon noutro sítio ou ficar na Gar do Oriente com o PSG? Olha, para dizer a verdade, se eu pudesse escolher, eu não trabalharia para nenhuma das duas. Por quê? Porque isso que estão a fazer comigo é uma falta de respeito. Eu sou um homem de 42 anos com 3 filhos. Eu não sou nenhuma criança. É uma falta de respeito. O desapontamento de Rodrigo Santos, a sensação de que não se é valorizado, foi surgindo um pouco em todas as conversas que tivemos. Muitos seguranças privados sentem-se abandonados. Não trabalham na empresa, estão destacados para postos por todo o país. Nas portarias mais pequenas só se cruzam com colegas quando vão ser substituídos no final de cada turno. Os supervisores gerem dezenas de postos. Alguns aparecem de mês a mês, ou com menos frequência ainda, falam por mensagem. Na transmissão de estabelecimento, a pouca importância dos vigilantes para as empresas é clara. Ao fim de décadas nos quadros, os seguranças são empurrados
porta fora, com uma carta modelo e referências a figuras legais de que a maior parte nunca ouviu falar. Não há agradecimentos, nem despedidas. Foi muito ingrata por tudo o que eu lhes dei ao longo dos anos, que eu dei-lhes muito. Trabalhei muito, vesti a camisola e parecendo que não é assim, nós os vigilantes somos a primeira imagem da empresa e eu fui sempre uma boa imagem da empresa e acho que foi uma ingratidão a forma como eles me despacharam. Portanto, já és um alvo a bater porque já tens tantos anos de casa, já nos ficas muito cara e aliás disseram-me isso. Isilda Santos estava há 28 anos na mesma empresa quando passou pela primeira vez por uma transmissão de estabelecimento. E levei uma carta de agradecimento que nem adeus, nem obrigado pelos anos que me deram, nem coisa nenhuma. Estou muito magoada. Eu e creio que a generalidade dos colegas com 20 e tal e 30 e mais anos de casa. Isilda Santos está a falar connosco na esplanada de um café em Almada. A dona fechou mais tarde para nos deixar acabar a conversa. Com 56 anos, há 30 que trabalha no setor e nunca passou pela Strong Charon, nem pela PSG, nunca esteve numa estação de comboios. É segurança no Tribunal de Almada. Até agosto de 2019 trabalhava para a Securitas, desde aí é funcionária da COPS. 6 meses antes da luta de Paulo Guimarães, Isilda Santos passou exatamente pelo mesmo processo noutra entidade pública. O contrato para a segurança dos tribunais mudou de mãos, a Securitas disse que havia transmissão, a COPS, a ganhar o seu primeiro grande contrato público, discordou. O resultado foi o mesmo. Uns seguranças ficaram sem emprego, outros receberam um novo contrato, sem antiguidade e com período experimental. Mas desta vez, a empresa que perdeu o concurso não quis transmitir todos os trabalhadores. Só tivemos 3 colegas que transitaram, os outros 2 não, porque a própria Securitas fez a escolha do que queria, ou seja, os vigilantes mais velhos transitaram, os outros mais novos, e eles levaram-nos com eles, não ficaram na COPS. Isilda Santos diz que isto é o sistema. As empresas usam as trocas de contratos para se livrarem de funcionários com muitos anos de casa, os trabalhadores a quem tinham de pagar indemnizações maiores caso extinguissem o posto de trabalho. Os mais novos ficam na empresa, trocam de posto, são pressionados a meter férias até a empresa ter trabalho para lhes dar. Contactámos repetidamente a Securitas para falar destas práticas. Nenhum representante da empresa aceitou dar uma entrevista. Enviámos em agosto de 2020 uma lista de questões por escrito. A Securitas nunca respondeu. Mas Isilda Santos garante que os representantes da empresa deixavam este sistema claro. Até 2014, trabalhava para a Securitas como vigilante de uma sucursal do Banco Millennium BCP. Quando a empresa perdeu esse contrato, um supervisor disse-lhe que preferia não a empregar. Chamou-me lá à Securitas e disse: eu não tenho cliente para si, o que é que pensa fazer? Eu disse: então, se não tem cliente para mim, tem uma boa solução, é mandar-me embora. Não que você sai muito cara para mandar embora. Disse-me isto na minha cara. Portanto, então, olha, o senhor decida o que é que pretende fazer. A transmissão da Securitas para a COPS nos tribunais deu-se em agosto de 2019, a meio do ano. Abre-se mais uma discórdia. Quem paga o subsídio de Natal? O que é que acontece às folgas acumuladas e às férias por gozar? O patrão antigo acerta contas, os custos ficam divididos proporcionalmente ou passa tudo para os novos responsáveis pelo contrato? A COPS decidiu só pagar os 5 meses em que empregou os funcionários. A Securitas não pagou 1 cêntimo e os seguranças continuam sem receber valores em dívida desde o Natal de 2019. Fui para a segurança privada, foi uma opção minha, de uma profissão que eu escolhi para mim, gosto. No início foi logo o meu primeiro emprego, entrei para Securitas, para Tribunal de Benavente, 7 de janeiro. Okay. Entrei para o Tribunal, trabalhei até dia 1 de agosto, entretanto o Securitas perde o concurso para a COPS. Quando vem a empresa COPS, aí comecei a ter alguns problemas nos vencimentos, nos subsídios. Denis Vatolin era, quando o entrevistámos, segurança no Tribunal de Benavente. Foi transmitido, tal como Isilda Santos.
Nem um ano depois de entrar na COPS, fez queixa formal contra a empresa por não pagar a totalidade do subsídio de férias e de Natal. O processo ainda está a decorrer, mas um representante da empresa confirmou-nos que só pagaram o proporcional a 5 meses. Vou ao Tribunal de Trabalho. E já vais a tribunal neste momento? Vou sim, por falta de pagamento daquilo que me devem. Os tais proporcionais, os subsídios de férias. Já fui de férias 2 vezes e ainda não recebi as férias. Centenas de seguranças privados vigiam os tribunais portugueses. Foram todos a concurso em junho de 2019. Mas este nem foi o único grande contrato público a mudar de mãos nesse ano. Em agosto, houve concurso público para dezenas de serviços do Ministério do Trabalho. O contrato engloba serviços como o IFP, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, e a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho. Estava nas mãos da 2045. Em 2019, foi dividido geograficamente por 3 empresas, PSG, Comansegur e Ronsegur. E desta vez, nenhuma das empresas, nem a 2045, nem a PSG, nem a Comansegur, nem a Ronsegur, reconhece a aplicabilidade da transmissão de estabelecimento. Portanto, a única forma de os seguranças manterem os postos e os turnos à volta dos quais construíram a sua vida é mudarem de empresa, assinarem um contrato sem antiguidade e com período experimental. Sofia Figueiredo, vigilante da portaria da sede da ACT, em Lisboa, que começámos a ouvir no episódio anterior. Eu liguei para o meu supervisor, David 40, e disse assim: mas olha, vocês vão me transmitir? E ele disse: transmitir? Não, nós não assinamos esse acordo. Desculpa lá, mas estão-me a dizer que eu vou... que não sabem o que é que vai acontecer comigo. Sim, estamos a dizer que não sabemos o que é que vai acontecer contigo. Nesse dia, Sofia Figueiredo falou com 2 sindicatos diferentes. Uma inspetora da ACT, que ia sair do trabalho, e um deputado do Bloco de Esquerda. Não precisou de o encontrar por Facebook. Sofia Figueiredo foi candidata pelo Bloco de Esquerda nas eleições legislativas de 2019. Era a número 7 no Círculo Eleitoral de Setúbal. O Bloco só elegeu 2 representantes no distrito. Falámos com ela na nossa redação no Bairro Alto, em Lisboa, numa tarde de março. Sofia Figueiredo é baixa, tem 1,5 m, talvez. Fala sempre com um sorriso, parece ter energia infindável. Nos últimos anos, participou no movimento pela criação do Estatuto do Cuidador Informal, após se tornar cuidadora de um familiar que faleceu em 2019. Hoje, ocupa-se com a transmissão de estabelecimento. Depois da entrevista, continua até hoje a mandar-nos mensagens com documentos, fontes e sugestões para a investigação. Em outubro de 2019, quando a segurança de edifícios do Ministério do Trabalho passou para a PSG, nos lotes de Lisboa e Algarve, Sofia Figueiredo queria manter o posto. Mas a 2045 nem aplicou a transmissão de estabelecimento, nem lhe deu um novo local de trabalho. Já a PSG ofereceu o contrato sem antiguidade, como fariam nas estações ferroviárias 2 meses depois. Eu recordo-me de haver um amigo meu que me disse assim: não assines, eles estão no Ministério em reunião. Só que eu não conseguia aguentar mais aquela pressão. Eu tive 2 semanas sem dormir. E isto é desgastante psicologicamente. Isto desgasta imenso, não é? Não assines, eles estão numa reunião no Ministério. Mas eu vou assinar hoje. Mas inventa uma desculpa. E eu inventei uma desculpa. Portanto, eu disse que tinha tido uma inundação em casa, que não podia ir assinar. Portanto, para saber o que é que resultava, eu tenho isto tudo no WhatsApp, eu queria saber o que é que resultava daquela reunião para depois agir em conformidade, não é? Só que não me deram a oportunidade e, portanto, já me estavam a dizer que eu no outro dia iria ter uma pessoa a estagiar no meu posto. As palavras do supervisor, numa mensagem enviada a 26 de novembro de 2019, são: avise-me quando estiver a ir para lá, porque se não for hoje lá, eles vão recrutar e meter alguém amanhã lá em formação. Depois reforça: é mesmo urgente que vá lá. O que está a dizer é que o posto de trabalho de Sofia Figueiredo, na sede da Autoridade para as Condições do Trabalho, está em risco por Sofia Figueiredo exigir os seus direitos laborais. Eu dei-me por vencida e fui assinar, nunca me desvinculando da 2045.
E eu pensei, eu vou brigar com isto até ao fim. E eu brigar com isto até ao fim significa isso mesmo. Eu acho que a luta faz-se no Parlamento e na rua. Eu sentia-me um bocadinho sozinha. Até que faço uma ponte com o Paulo Guimarães, do Porto, e conseguimos articular. O e-mail que recebemos a 14 de fevereiro de 2020, o que convocava a manifestação em frente às infraestruturas de Portugal no Porto, estava assinado por Paulo Guimarães. Mas foi escrito, soubemos depois, por Sofia Figueiredo. A vigilante da ACT queria ajudar, mas não podia dar a cara. Tinha medo de represálias, de ser despedida enquanto estava a cumprir o período experimental. Aquele que os protestos de seguranças conseguiram tirar dos contratos na IP. Paulo Guimarães, o líder orgânico dos protestos no Porto, chama a Sofia Figueiredo uma máquina de luta. E Sofia Figueiredo assume que estava a comprar uma luta quando decidiu assinar o contrato da PSG. Queria manter o posto, mas também queria forçar as empresas a aplicar a transmissão de estabelecimento, a ir a tribunal resolver a questão, a criar precedente. Portanto, mudou-se para a PSG e pôs em tribunal dos patrões, os novos e os antigos, a 2045. É uma decisão utilitária. Também é uma linha vermelha moral. Nunca ponderou não assinar e procurar outro emprego? Não, porque eu queria continuar com o meu posto de trabalho e acho que eu acho que são os meus direitos e que vou ter que ser ressarcida dos meus direitos. Portanto, eu continuo a aguardar que o meu supervisor e a adenda, ou seja, eu continuo a aguardar que a adenda chegue ao meu local de trabalho. Sofia Figueiredo, como Paulo Guimarães, convenceu direto ou indiretamente dezenas de seguranças privados a falar connosco durante os últimos meses. Mas quando falou connosco, não tinha uma adenda como a que a PSG aceitou aplicar na IP. Sofia Figueiredo teve de cumprir um período experimental. Nem a PSG, nem a 2045 reconhecem que devia ter ocorrido uma transmissão de estabelecimento nos edifícios do Ministério do Trabalho. E, como nos tribunais, entre a Securitas e a COPS, as contas ficaram penduradas. No final do ano, a PSG pagou a parte do subsídio de Natal referente a um mês de trabalho. Os próprios confirmaram isto. A 2045 não deu um cêntimo e nunca respondeu aos nossos pedidos de entrevista. As duas empresas dizem que não é nada com elas. Refugiam-se na mesma lei, atiram o vigilante para o mesmo limbo. Não sabemos o número exato de pessoas desempregadas entre estes contratos, porque parece que nunca ninguém fez as contas. Perguntámos às empresas, aos sindicatos e aos reguladores. Só nas infraestruturas de Portugal, de Lisboa a Valença, são dezenas. Com os tribunais, com os edifícios do Ministério do Trabalho, o número vai subindo, deve chegar aos 3 dígitos. Milhares de vigilantes passaram por este limbo no último ano e meio. Quando se fica no purgatório, ninguém se responsabiliza. As dúvidas sobre o que fazer com estas pessoas, como dividir os encargos, arrastam-se em tribunal há mais de um ano. Desde que estes processos começaram, desde que falámos com os seguranças que fomos ouvindo, houve tempo para a vida deles mudar. Porque hoje o limbo legal dura meses, anos. Isilda Santos continua no Tribunal de Almada, mas colocou um processo em tribunal contra a empresa que a transmitiu, a Securitas. Denis Vatolin despediu-se da COPS no Tribunal de Benavente. Agora trabalha para a E-Seguro, mas mantém o processo judicial contra o antigo empregador. João Carvalho, que estava no contrato das infraestruturas de Portugal, continua desempregado. Entretanto, já teve de pagar a renovação do cartão de segurança privado, obrigatório para continuar a trabalhar legalmente. Jorge Reis, transmitido da Strong Charon para a PSG nas estações ferroviárias, recebeu as adendas negociadas por Paulo Guimarães. Ainda planeia levar o patrão a tribunal. José Gomes, que não recebeu um contrato da PSG depois de ser transmitido pela Strong Charon, foi readmitido em junho pela antiga empresa, com um novo contrato, sem antiguidade. Sofia Figueiredo recebeu uma adenda da PSG
em novembro de 2020, reconhecendo-lhe a antiguidade. A empresa cedeu, sem dizer que há transmissão, depois de pedir uma série de esclarecimentos à Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho, a DGERT. Mas afinal, quem tem razão? O que dizem patrões, advogados, políticos e reguladores? O que é que devia ter acontecido a estas pessoas? É nessas visões opostas, nos detalhes dessa luta judicial, que mergulhamos a seguir. No próximo episódio, falamos com os responsáveis. Imagina uma coisa, nós temos uma pessoa que não quis falar connosco, fechou-se na casa de banho. Eu não quero admitir aquele trabalhador. A externalização é uma das técnicas de precarização que têm sido utilizadas nos últimos anos. Eu não diria externalização, diria, quando muito, um outsourcing. É um outsourcing que seja ele feito. É a palavra, mas é em inglês até. Porque nada disto se colocava, seja na questão do preço mais baixo ou do preço mais alto, ou seja o que for, se houvesse um concurso de admissão de trabalhadores para ocupar estes postos de trabalho que estão identificados. Como uma agravante, é que o Estado poupava dinheiro. Sendo muito sincera, eu acho que a discussão estamos sempre dispostos a ter. Eu não sei se vai haver alguma evolução sobre esta matéria. A transmissão de estabelecimento aplica-se? A ACT aplicou? Não. Acho que não foi essa a ideia dos legisladores. Tens a certeza que seria mais barato? Temos a profunda convicção, quando eu digo... É uma certeza ideológica que vocês expressam com bastante certeza, passando a redundância. Não é uma... É uma convicção. Eu acho que há aqui um equívoco na vossa entrevista. Eu não estou aqui a defender ninguém, nem o sistema, nem coisa nenhuma. Estou a apresentar o meu ponto de vista. Claro, e é por isso que queremos ouvi-lo. Se querem contraditório e por aí fora, falem com deputados, não é comigo. Isso não tem interesse nenhum. Esta entrevista para mim não tem interesse nenhum. Purgatório é o episódio 2 da série Exército de Precários. As pessoas que fazem parte da comunidade de Fumaça já têm acesso aos 4 primeiros episódios desta série e ainda há entrevistas extra, conversas aprofundadas com algumas das personagens centrais da história. Com este segundo episódio, pode-se escutar em detalhe um resumo das muitas conversas que tivemos com Paulo Guimarães, vigilante das infraestruturas de Portugal, que tem liderado a luta dos seguranças no Porto por melhores condições de trabalho. Se queres ouvir esta e outras entrevistas e ainda os primeiros 4 episódios da série, faz uma contribuição recorrente em fumaca.pt/contribuir, ajudando o Fumaça a ser o primeiro projeto de jornalismo totalmente financiado pelas pessoas. Este episódio foi escrito pelo Nuno Viegas, que fez também a investigação e reportagem desta série com o Ricardo Esteves Ribeiro e comigo, Pedro Miguel Santos. Eu e o Ricardo fizemos a edição e o fact-checking. O Bernardo Afonso fez a edição de som e o sound design e compôs, interpretou e misturou a banda sonora original. A Joana Batista criou a imagem, a Maria Almeida fez a estratégia de marketing e a Sofia Rocha e o Tomás Pinho implementaram a página online. Passem lá para ver as ilustrações e a transcrição de todos os episódios. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Margarida David Cardoso, Danilo Tomás e Mota Fesh. A série Exército de Precários foi realizada com o apoio de uma bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos de Gulbenkian em 2018 e outra da Fundação Rosa Luxemburgo em 2020. Os contratos podem ser consultados em fumaca.pt/sobre. Até já!